Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor nesse horário. Espero que seja o seu habitual costume, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese dentro do âmbito do 5º mandamento da Lei de Deus, não matarás, e ainda tratando da guerra justa e abrindo o leque sobre a guerra em geral. Hoje nós vamos tratar da imoralidade, da desumanidade, da monstruosidade do genocídio. Ou seja, quando se pretende dizimar uma nação, dizimar um povo, matar todas as pessoas que pertencem a uma casta, a uma tribo e assim por diante, ou a uma região, pelo simples fato de não pertencer à sua casta, à sua tribo, à sua religião, etc. A questão do genocídio, que é tratada no parágrafo 2313 do Catecismo da Igreja Católica, um dos pecados mortais mais graves que se pode cometer durante uma guerra. Vamos ao texto. Assim, o extermínio de um povo, de uma nação ou de uma minoria étnica deve ser condenado como pecado mortal. É-se moralmente obrigado a resistir às ordens para praticar um genocídio. E o cristão, numa guerra, se ele é um subordinado e recebe uma ordem de exterminar um povo, de exterminar uma nação ou de exterminar uma minoria étnica, ele não pode cumprir essa ordem que é intrinsecamente contrária ao direito natural, é um pecado mortal. Tais pessoas vão ser dizimadas pelo simples fato de pertencerem a um povo, a uma nação ou a uma minoria étnica. Deve-se resistir a essa ordem, ainda que com o preço da própria vida. E o cumprimento dessa ordem desumana, dessa ordem imoral, dessa ordem ilegal, dessa ordem contra o direito do ser humano, direito humano, equivaleria à cumplicidade, à autoria direta desse pecado gravíssimo que é o genocídio. A imprensa tem divulgado nos últimos 50, 100 anos notícias de genocídios comprovados. Lembro-me, certa feita, que Papa Francisco, fazendo alusão a um genocídio que completou 100 anos, há alguns anos atrás, foi objeto de uma fúria, de uma crítica tremenda por parte de alguns países. Não vou dizer nem o nome do país, nem qual foi o genocídio, mas Papa Francisco estava coberto de razão ao dizer que a dizimação de cristãos, foi um verdadeiro genocídio. Por outro lado, não estamos negando que também países ditos cristãos não tenham cometido tais pecados. Por favor, o genocídio é pecado, não importa quem o pratique. A imprensa também divulga bombardeio de armas químicas, matando civis inocentes, membros de uma etnia, de um povo, de um grupo de pessoas que pleiteia a independência de parte daquela nação, que pretendem a sua própria autonomia, mas que são vítimas do ódio indiscriminado de uma minoria que detém o poder. Quaisquer que sejam as modalidades de genocídio, o genocídio sempre será um pecado mortal, injustificado, inaceitável, intolerável, uma monstruosidade que deve ser condenada, porque sempre foi condenada pela Santa Igreja como uma barbárie, como uma realidade animalesca, insana, estulta e, portanto, um pecado gravissimamente gravíssimo aos olhos de Deus.